Olá, meu nome é Micael Favalesa, a gente está aqui no primeiro programa Debate Livre do site olivre.com.br e hoje a gente vai debater um tema que está muito em voga, que é o Uber. O Uber chegou em Cuiabá em dezembro de 2016 e desde então existe um grande debate com relação à regulamentação do aplicativo em Cuiabá. A gente tem o vereador Diego Guimarães, Olá, do tudo PP, bem? aqui que tem um projeto de regulamentação do Uber em Cuiabá, né? E o Heitor Santana, que é representante do Movimento Brasil Livre, MBL, aqui em Cuiabá também. Sim. Sejam bem-vindos os dois. Obrigado. A primeira pergunta que eu tenho é para os dois, vou deixar um de vocês responder de cada vez, que é: por que você, Diego, é a favor da regulamentação do Uber e está com esse projeto de regulamentação em Cuiabá, e por que vocês do MBL são contra exatamente? Ó, Diego, primeiro. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Heitor, um prazer conhecer. Obrigado também por estar participando dessa discussão. Primeiro, eu fico muito feliz em ver todo o debate que tem se envolvido a população cuiabana no que trata da regulamentação desse transporte privado de passageiro. Eu fui o primeiro vereador que tive a coragem de me posicionar favorável ao Uber. Quando até prefeito Emanuel Pinheiro manifestou-se contra o funcionamento do Uber em Cuiabá, não só do Uber, vamos falar os aplicativos de transporte virtual de passageiro, eu fui o primeiro a me posicionar favorável. Porque sim, a população acolheu esse tipo de serviço, gostou desse tipo de serviço e entendo que ele deve permanecer em Cuiabá. Contudo, nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde as regras são previamente estipuladas na Constituição Federal, leis federais, e nós temos o dever, eu principalmente como agente público, eu tenho o dever de cumprir a lei. A nossa Constituição Federal, além de assegurar a liberdade de iniciativa, além de assegurar o livre comércio, ela também traz para o Estado um dever. Isso não é um querer, isso é um dever. O dever de regulamentar e fiscalizar as a atividade econômica. E nesse intuito, visando também a pacificação social, nós observamos no Brasil inteiro, havendo conflitos entre taxistas e Ubers, muitas pessoas trabalhando Uber com medo de mais tarde ter alguma represália, seja por taxistas ou até mesmo que viesse uma proibição, com a finalidade de pacificação social, que essa também é uma das finalidades da norma, seguindo o que foi feito em mais de 40 cidades no Brasil, que está sendo feito em mais de 40 cidades no Brasil, mais de 87 no mundo. Nós propusemos não um projeto, foi um anteprojeto de lei, que é uma sugestão, não é vinculativa, ao prefeito, porque é ele quem tem a competência para legislar sobre essa matéria, para nos mandar, melhor dizer, para o Poder Legislativo essa matéria, uma sugestão para que pudéssemos então ter a tranquilidade e manter esse serviço não por 1 ano, 2, 3, que mais tarde poderia vir alguém tentando proibir, mas para que esse serviço funcione para todo sempre aqui na nossa capital, que ele seja aprimorado e para que também outros aplicativos semelhantes possam ter a liberdade de atuar aqui em Cuiabá. Certo, Diego. E por que vocês do MBL são contra essa regulamentação? Então, a gente não é contra uma regulamentação. O que a gente está apontando até o momento é que a gente discorda do anteprojeto apresentado pelo vereador Diego, porque a gente acredita que ele possa inviabilizar economicamente o Uber. O MBL entende que o Uber ele já é legal, é amparado em lei federal. Inclusive, no ano passado, em novembro, o vereador Diego deu até uma entrevista para um site aqui, quando o secretário tentou proibir, mandou um anteprojeto também para proibir, o vereador deu uma entrevista citando o parecer do professor da UERJ, Daniel Sarmento, e nesse parecer o jurista fala lá que a competência é da União e que o transporte individual privado ainda não está regulamentado em lei federal. Então mesmo o prefeito não teria essa competência no momento para regulamentar e organizar a Uber ou qualquer outro aplicativo. Ele teria que esperar uma lei federal, inclusive no Congresso já existem comissões de estudo do tema, propostas das mais variadas apresentadas pelos deputados, está em discussão. Pode ser que daqui a 1 ano ou 2 o Congresso Federal acabe até barrando, o MBL Nacional está se posicionando contra esses projetos, inclusive de barrar ou de criar restrições excessivas ao Uber no âmbito federal. Então, a gente acredita que o prefeito, no momento, não poderia nem fazer essa regulamentação. Ele teria que autorizar o Uber, que já é legal, já está lá, não tem nenhuma proibição quanto à operação da empresa, e apenas criar uma alíquota ali de ISSQN para cobrar enquanto não sai essa lei federal, para pacificar a questão e deixar que a coisa ande do jeito que tem que andar mesmo. Certo. A gente vai agora para a segunda parte desse debate,
que é uma pergunta entre vocês, duas perguntas, na verdade, uma cada um faz de uma vez. Eu vou pedir para você, Heitor, fazer primeiro uma pergunta para o vereador Diego Guimarães. Eu queria perguntar para o vereador se ele acha que o modelo que ele escolheu para o anteprojeto dele, que é baseado em Brasília, né, se eu não me engano, se ele acredita que esse modelo seria o melhor modelo para o andamento dessas empresas de transporte individual de passageiros aqui em Cuiabá. Obrigado, Heitor. Eu realizei, em conjunto com a minha assessoria e também com alguns amigos advogados, um estudo jurídico dessa questão, para que nós pudéssemos apresentar um projeto que, a meu ver, pudesse ser uma sugestão a melhor possível. Eu não faria um projeto ao ponto de eu acreditar que ele não era o próximo do ideal. Mas tenho humildade, eu tenho muita humildade e acredito que a democracia ela é feita pelo debate. E o debate enriquece qualquer tipo de projeto. Com essa intenção, eu tive a humildade, eu posso dizer para você, eu tive a tranquilidade de abrir para toda a população cuiabana o nosso anteprojeto. Até porque ele foi para o Executivo e ele não é vinculado. O Executivo não tem a obrigação de devolver um projeto semelhante ao meu. Fomentamos uma audiência pública, onde foi debatido de uma forma muito, muito ampla esse anteprojeto. Hoje eu já recebi algumas sugestões de alterações que particularmente reconheço que talvez precisamos mudar um ponto ou outro, como por exemplo, como vai ser implementado o táxi para pessoa com o Uber para pessoas com deficiência. Nós temos que pensar numa modalidade talvez de estimular para que pessoas tenham um carro adaptado, porque eu penso que a pessoa com deficiência tem sim que ter acesso a esse serviço. Também a idade do veículo é outro ponto que eu já estava lá no nosso anteprojeto para que fosse um mínimo de 5 anos. Hoje eu penso que talvez se o carro está apto a conduzir, passa por uma vistoria, está apto a ser conduzido, esse carro sim pode exercer essa atividade. Então nós temos essa humildade, acredito que nós estamos construindo ainda um projeto, ele não está pronto a acabar, está pronto para sugestões, inclusive peço, caso você tenha, para que nos remeta. Heitor, então, desde o início, quando a gente se posicionou contrário ao anteprojeto, a gente se posicionou contrário por entender que ele pudesse atrapalhar o serviço na cidade. Por exemplo, ele cria uma licença, um pedido de vistoria, baseado assim no que a gente já vê, o que já tem nos táxis, a licença de operação mais a vistoria. Hoje os taxistas pagam R$ 660 por ano, sendo R$ 30 de protocolo e 640 mais ou menos de taxas, para poder operar em Cuiabá. Aí, no final, contando também as taxas no Detran, o motorista do Uber teria que pagar aproximadamente R$ 960 para ele começar a trabalhar. Ainda tem os prazos burocráticos de cada etapa desse processo de licenciamento, de 30 dias em cada. Atualmente, o motorista do Uber pode começar a trabalhar em aproximadamente 2 semanas. Então, no cenário que a gente vive hoje, de crise, com 12 milhões de desempregados, esses aplicativos têm ajudado muito a vida de muitas pessoas, e isso aí encarece o sistema e cria tempos demasiados, burocracia demasiada, que a gente acredita que não seria interessante. É uma crítica que a gente tem ao seu projeto. Muito bem, vereador, sua réplica. Toda crítica é bem-vinda, porém, nós não podemos trabalhar com achismo. Não podemos confundir uma taxa que talvez é cobrada pelos taxistas, que é modalidade diferente de transporte, da modalidade do transporte individual de passageiro privado, nós não podemos trabalhar com achismo. Particularmente, inclusive informo a você, como se deve ter estudado nosso projeto, nosso anteprojeto, nós não fixamos valor de taxa, nós não fixamos valor de imposto. E isso vai ser discutido. Particularmente, já me posiciono. Sou favorável de que no primeiro ano, toda e qualquer pessoa que peça autorização para trabalhar, ela tenha isenção. Porque legitimamente nós vivemos hoje um estado de desemprego no Brasil. Então, como uma modalidade de incentivar e não onerar, particularmente, sou favorável, irei brigar na Câmara Municipal de Cuiabá para que não seja onerado de forma alguma a pessoa no seu primeiro ano. E com relação à burocracia, até o vendedor de cachorro-quente ele precisa de um alvará para funcionamento. E os requisitos que a gente colocou no nosso anteprojeto são 5 requisitos básicos para que a pessoa possa fazer uma inscrição na prefeitura e assim trabalhar. Já aproveito para a sua pergunta agora, vereador. Tudo bem. Primeiro, eu vejo uma incoerência, que primeiro o movimento ele se colocou favorável ao anteprojeto que seria apresentado por um outro vereador. Posteriormente, o movimento, em audiência pública, falou que era contra qualquer tipo de regulamentação. Inclusive, tem na internet algumas manifestações dos membros do movimento falando que era contra a regulamentação. Nós não queremos regulamentação, vamos desregulamentar tudo, vamos viver talvez um estado aí de desordem. E agora vocês falam que vocês são a favor, sim, da regulamentação. Você acabou de falar que você não é contra. E você disse que o nosso projeto vai inviabilizar a atividade. Eu quero que você apresente pontualmente. Isso inviabiliza. O que inviabiliza a atividade para você?
Eu acabei de apresentar um ponto, que é o preço. Inclusive, se o senhor acha que no primeiro ano não deveria ser cobrado, você deveria ter colocado isso já no seu anteprojeto. É uma previsão, você já devia ter feito essa sugestão ao prefeito. Você não colocou. Então, o preço que aumenta o valor para o motorista entrar, o tempo e a burocracia para o motorista entrar nesse sistema. Uma questão que também não fica muito clara, você coloca INSS e exame laboral para eles começarem a trabalhar. O motorista do Uber ele não é vinculado à empresa. O INSS não ficou muito claro, pelo que eu entendi no seu projeto, seria só para os funcionários do escritório da Uber aqui, talvez, mas você por telefone, até em programas de TV, citou como se fosse para todos os motoristas e a Uber tivesse que fazer essa contribuição. A cota de 5% de carros adaptados, eu entendo que, com certeza, eu acredito até que a tecnologia, os serviços como o Uber, abriram mais ainda esse tipo de mercado para pessoas com deficiência, quer dizer, uma pessoa com problema de audição, por exemplo, ela tem um tradutor completo na palma da mão dela, ela consegue operar tranquilamente, mas ter 5% de carros adaptados, a Uber ela não tem motoristas em carros. Ela depende da demanda dos motoristas por fazer a parceria com ela para trabalhar. Qualquer uma dessas empresas faz isso. Se você estabelece 5%, você está criando uma barreira física, um limite de carros que possam operar. Você não está ajudando as pessoas com deficiência, porque essas pessoas é que têm que se dispor a fazer esse trabalho. Então, esse requisito legal, ele também atrapalha. Vamos ver outro ponto que eu coloquei aqui. Acho que é basicamente isso, assim, até porque o resto do anteprojeto são questões que já existem, ter carteira de motorista, enfim, são questões básicas. Muito bem, eu não trabalho com achismo e eu não posso legislar em cima do achismo. Eu legislo em cima do direito posto. Eu devo obediência à Constituição Federal e ao direito que está aí posto. É assim, eu sou agente político hoje na posição de servidor público, inclusive. Com relação ao INSS, não sou eu que estou dizendo que ele tem que recolher INSS, é lei federal. Como trabalhador autônomo, a lei da Previdência coloca que o trabalhador autônomo ele é filiado obrigatório do INSS. Não sou eu que estou dizendo. Caso não façamos, nós estamos descumprindo lei federal. Queira mudar isso, candidate-se a deputado federal, propõe uma lei no Congresso Nacional e altere isso. Com relação ao exame laboral, nosso projeto de lei não fala em exame laboral. Exame ocupacional. Você sabe o que é exame ocupacional? É perceber se a pessoa tem aptidão física e mental para desempenhar aquela função. E eu quero ter essa segurança de que quem vai conduzir o veículo com a minha mãe, com a minha filha, com quem quer que seja, com a minha irmã, ele tenha aptidão física e mental. E é dever nosso, poder público, fiscalizar. Só tréplica. Bom, a maior parte do que você falou aí já está no sistema de Uber. A autorização para trabalho remunerado exige um exame lá no Detran, mais um psicotécnico específico para você fazer esse serviço, prestar esse serviço. A questão do INSS também, se já está em lei federal, não tem por que você colocar também na legislação específica para o uso desse aplicativo. Quando você coloca como uma questão específica para o uso desse aplicativo em uma legislação dessa, você acaba reforçando a questão das demandas trabalhistas que tem acontecido contra essas empresas e que podem acabar, sim, inviabilizando também o modelo de negócio delas. Porque se as pessoas começarem a pedir essas demandas trabalhistas dessas empresas, e isso não está no modelo de negócio delas, encarece o serviço, encarece para elas, e elas podem acabar saindo do mercado também. Então, é mais um ponto que, sim, atrapalha essa questão. Percebo mais uma vez que tem um desconhecimento sobre o assunto. Tá? Na medida em que reconhecimento de vínculo de trabalho, é bem claro na CLT quais são os requisitos. Você pagar INSS, você fazer um exame ocupacional, não é requisito para reconhecimento de vínculo de trabalho. De acordo com a CLT, reconhecimento de vínculo de trabalho, ajuda na interpretação. Pessoa física, não, você já está extrapolando o seu tempo, na verdade, então eu posso trabalho sim, não eventual, parar a sua fala, esclarecendo, padece o conhecimento sobre o assunto. Eu vou interromper os senhores rapidinho. Vocês vão ter 30 segundos cada um para fazer considerações finais, para a gente finalizar o programa. Diego, vai. Primeiramente, eu agradeço, esse debate é muito rico, ele é válido. Agradeço ao MBL o trabalho que vocês vêm fazendo, é importante trazer a população para dentro desse debate. Inclusive, peço para que, se possível, disponibilizemos, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, a íntegra dessa entrevista e peço para que vocês também o façam, sem nenhum chavão, sem nenhuma brincadeira, de forma séria, coerente, com aquilo que é pregoado, que é a verdade. Eu tenho responsabilidade com o que é a verdade
e exerço meu mandato dessa forma, é para isso que eu fui eleito e estou à disposição da população cuiabana para receber sugestões, para incrementar, para melhorar o serviço e para que nós tenhamos uma Cuiabá melhor, segura e de qualidade para o cidadão. Heitor, suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais é que o serviço de Uber ele já é legal, o projeto do vereador continua com problemas, eu espero que ele realmente revise boa parte do que está escrito lá e que mude muito do projeto. O MBL ele está trabalhando atualmente, nós vamos conversar com outros vereadores e vamos apresentar também um projeto no sentido do prefeito apenas autorizar, falar o que está na lei federal, está autorizado, e cobrar uma alíquota de ISS-QN, que a gente acredita que seja o correto para esse caso. Tá certo. Muito obrigado a presença dos dois, vereador Diego Guimarães e Heitor Santana, representante do MBL aqui de Mato Grosso. Esse foi o Debate Livre e a gente volta semanalmente com outros debates e outras questões importantes para Mato Grosso. Obrigado.